Bom, meus irmãos, nós vamos hoje dar continuidade àquilo que nós temos estudado durante esse período, na primeira carta aos Coríntios. Temos visto que a igreja de Corinto, uma igreja grega, uma cidade muito próxima de Atenas, influenciada pela filosofia, e que tinha na sua membresia também muitos que eram influenciados pelo modo grego de viver, e trazia uma mistura ao cristianismo, uma visão muito filosófica da vida e uma visão cristã da vida. Isso não deu muito certo na igreja de Corinto e nem dá em nenhuma situação, em nenhuma conjuntura. Quando a gente consegue vivenciar um cristianismo autêntico, é quando ele é a base, é o fundamento, é tudo, né? Quando ele é tudo, aí as coisas, de fato, acontecem. Eu vou projetar aqui, para que a gente possa continuar a nossa exposição. Não desliguei. Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela. Isso, compartilhar a tela. Bom, estamos aqui. Então, aquela igreja começou a experimentar algumas tribulações, divisões internas, o orgulho reinando e pairando sobre os relacionamentos, o desprezo de uns para com os outros, a humilhação, uma espécie de liberalidade na área sexual. Nós já tratamos disso, né? Do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo trata do partidarismo na igreja, divisões em cima de figuras humanas que passaram a ser endeusadas. E toda vez que o homem toma o lugar de Deus, não dá certo. Fomos ao capítulo 5, um pecado de imoralidade que nem entre os gentios, que já eram abertos para isso desde aquela época, e no Império Romano a coisa não mudou, desde os gregos, o Império Romano. No capítulo 6, a gente encontra a dificuldade de irmãos levando outro irmão para o juízo secular, um juiz comum, e evitando de tratar o problema na igreja, expõe a igreja ao público, e Paulo, então, propõe que os litígios devem ser algo interno, para não envergonhar a vida da igreja e nem envergonhar o evangelho. Quando ele chega no capítulo 7, ele vai tratar de algumas questões ligadas aos relacionamentos, sobretudo ao casamento, e aqueles que querem casar, quer sejam viúvas, quer sejam solteiros, quer sejam virgens, e ali nós estudamos alguns princípios que estavam ligados à vida, da necessidade de ter alguém do lado, e Paulo, dentro de um contexto muito ligado à expectativa da vinda do Senhor Jesus, ele disse que voltaria para buscar a sua igreja, e Paulo dá conselhos nessa perspectiva. Então, ele diz assim, olha, se Jesus vai voltar por agora, para que casar? É melhor permanecer como está. Se você está solteiro, permaneça solteiro. Se está casado, permaneça casado. Se é viúvo, permaneça viúvo. Porque ocupar com essas coisas da vida nessa altura não é bom. Então, Paulo e outros autores bíblicos, outros apóstolos, eles pensavam que a vinda de Jesus seria iminente, seria para meses, até mesmo por alguns anos. Como Jesus não marcou data, ele disse que ele vem como um ladrão, que nem ele sabe a hora que o Filho do Homem deveria vir, ele não marcou data, porém, a expectativa era grande. Então, a gente não pode ler 1 Coríntios 7 fora de alguns contextos que eu já tratei com vocês nas aulas passadas, nas duas últimas aulas. Hoje, nós vamos entrar no capítulo 8, que fala sobre liberdade cristã. Talvez você pergunte, não, pastor, mas o texto fala de carne sacrificadas a ídolos. O cristão pode ou não pode comer as carnes sacrificadas a ídolos? Eu digo, acima da superfície, esse é o tema, mas abaixo da superfície, o tema é liberdade cristã. Liberdade cristã em que sentido? Porque você pode entender liberdade cristã no sentido de que o cristão escolhe o que fazer. Ele faz uma espécie de roteiro do que deve obedecer, o padrão de vida que ele escolheu de ter,
e não mais precisa de Bíblia, e não mais precisa de preceitos éticos, ele escolhe como agradar e viver para Deus. Não é isso. A gente pode dizer que quando a gente lê a Bíblia, e em especial o Novo Testamento, porque o Velho Testamento você vai encontrar alguns mandamentos que caducaram, outros permanecem, outros estão ligados somente a Israel, outros são amplos e universais, que transcendem épocas, culturas, etnias, localidades, são para todos, em todas as épocas e eras. É claro que saber o que caducou, aquilo que está estritamente ligado a Israel, para algumas pessoas é difícil. No entanto, existem mandamentos universais que são normativos para nós, e eu não tenho a liberdade cristã de dizer isso eu não vou fazer, aquilo eu vou fazer. O que Paulo quer falar da liberdade que o cristão tem é quando ele se depara com alguma situação que ele tem que tomar uma decisão espiritual ou moral, e essa decisão não tem clareza norteadora nas Escrituras. Por exemplo, alguns tentam achar na Bíblia textos e orientações bíblicas com relação à tatuagem. Você não vai achar. Você vai encontrar na Bíblia uma crítica aos pagãos que marcavam no corpo nomes, divindades que eles criam. E a crítica é porque eles colocavam um deus pagão no seu corpo. E a ordem é que não deveria se marcar o corpo com aquilo. No entanto, a tatuagem ela não tem um ordenamento, se pode ou não pode. A gente pode ter alguns princípios. Por exemplo, eu nunca fiz tatuagem. E não sei se eu faria, a não ser colocar nome de Jesus ou um filho, ou algo parecido, um versículo bíblico. Eu não fecho questão, porque a Bíblia não fecha questão. Agora, a gente tem alguns norteadores. Por exemplo, eu não colocaria um símbolo tribal porque eu achei bonito, porque um símbolo tribal está ligado a uma organização sociológica que tem preceitos, que tem tendências, que tem ligações esotéricas. Eu não colocaria. Eu não colocaria, por exemplo, algo que revelasse uma sensualidade, porque já demonstra algo que está ligado a uma tendência de liberdade sexual. Eu não votaria algo de protesto. Por quê? Porque se eu vou usar algo no meu corpo, seria algo para glorificar a Deus ou alguém que eu amo, ou se eu perdi alguém. Mas a Bíblia não é clara sobre tatuagem. Isso é uma coisa que a gente vai apontar claramente. Por exemplo, há igrejas que estipulam que a mulher deve ou não usar saia ou calça, melhor dizendo, calça. Homens podem usar bermudas. E as pessoas, por conta de um texto do Velho Testamento que dizia que homem deve vestir roupa de homem, mulher roupa de mulher, fazem malabarismo para poder chegar à conclusão de que calça é só para homem e vestido e saia para mulher. Aí nós temos um problema sério, porque naquela época todo mundo vestia vestido, com algumas mudanças que distinguiam o que era vestimenta de homem e vestimenta de mulher. Veja como é difícil. Calça era algo que não existia naquela época, calça como a gente tem hoje. A gente pode entender que tem coisas, até hoje, por mais que homem e mulher vistam calças, existem modelos que são nitidamente femininas e calças que são nitidamente femininas. Algumas coisas são unissex, mas a gente não pode perder tempo com isso, porque está dentro da liberdade cristã, que não existe um mandamento específico, claro. Bom, então, voltando aqui para a questão da liberdade cristã. Entre os judeus, havia uma distinção que Deus, por meio de Moisés, deu ao povo, que era carne impura e carne pura, carne comestível e carne que era proibida.
Não que existissem nos animais que receberam a proibição de comer alguma coisa neles maléfica que proibisse o consumo. Deus ele pegava aspectos da realidade humana, do dia a dia do homem, para querer ensinar a eles o que era puro e impuro, o que era sagrado e profano. Então, para que eles pudessem entender que o sangue do sacrifício era de Deus, ele começa a cortar todo tipo de sangue que pudesse estar na presença dele. Uma mulher menstruada não poderia estar na condição de menstruada no templo, porque o sangue que ela escorria concorreria com o sangue do sacrifício. Alguém tocar em um morto, tocar em um leproso, ficava impuro, para que na mentalidade dos judeus eles soubessem que havia condutas puras e impuras, pensamentos puros, pensamentos impuros. E quando Deus proíbe alguns animais de serem comidos, se eu perguntasse para você agora qual o animal que a Bíblia proíbe, certamente na sua mente viria o porco, a carne de porco. E está dentro desse contexto, o animal que vai, que se lameia, que come restos, um animal que parece que gosta de sujeira, e a gente conclui esse animal é impuro porque ele é mau em si. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Eu não sei se você sabe. Você sabia que um judeu, segundo o que está lá em Levítico 11, ele não pode comer lagosta, ele não pode comer camarão, ele não pode comer coelho. Então, tem uma série da lista enorme ali. Alguns são claramente impuros, por exemplo, não pode comer urubu, não pode comer gavião, porque são animais que comem restos, são animais de rapina. E havia a intenção de dizer, olha, isso aqui é impuro, isso é puro, para que eles levassem para a vida deles uma distinção na área de comportamento. Quando o gentio entra em aliança com Deus, quando a igreja sai de Israel para fora, a gente viu que lá em Atos 15 não houve essa regra aplicada para os gentios. Eles não trouxeram essa proibição para que o gentio não comesse porco, por exemplo. Nós, cristãos, comemos porco sem nenhum problema, porque está escrito. E também no Novo Testamento, a gente vai ver hoje, existem textos que trazem ao gentio que crê, aqueles que fazem parte da igreja cristã, a permissão clara e nítida, dizendo com todas as letras que todo animal, que tudo que Deus criou, é perfeitamente viável de ser comido, de ser alimento para o homem. Basta que o homem, com ações de graças e com louvor, consagre e agradeça a Deus aquele alimento e coma. A gente vai chegar lá. Mas eu estou dando um pano de fundo para a gente tratar essa questão dietética dos judeus, que tinha animais que podiam e tinham animais que não podiam. Porém, no meio dos judeus, como era um povo monoteísta, adorava só a Deus, você não vai ter o problema que o gentio tem no mundo grego, no mundo romano. Qual o problema? O problema do politeísmo. E por trás você não tem só a variedade e pluralidade de deuses, mas você tem sacrifícios de animais a esses deuses, como havia em Israel. A gente não pode esquecer disso. Então, em Israel havia só um tipo de sacrifício a um deus. Portanto, você não tinha carne sacrificada a ídolos, somente a Deus. No mundo gentil, você vai encontrar carne sacrificada a outros deuses. E aí surge a questão na igreja de Corinto. E quando a gente estudou Romanos, eu falei para vocês que a gente ia voltar ao assunto, eu nem toquei bem no assunto lá em Romanos, que na igreja de Roma esse problema também estava existindo, e tudo indica que nas igrejas cristãs, ali no mundo romano, estava sendo a todo instante questionada: vocês comem carne sacrificada a outros ídolos que não é o Deus de vocês? E o cristão começou a ponderar esse assunto.
E a gente vai ver que surgiram dois grupos, daqui a pouco a gente vai falar disso, no meio das igrejas, não só em Corinto, em Roma, isso é claro. Paulo, quando escreve a Timóteo, também dá a entender que em Éfeso esse problema veio a continuar existindo, e são aqueles problemas que, em tese, são com a iniciativa boa. Por quê? Pense bem, pense comigo. Você, imagine-se sendo um gentil ali na cidade de Corinto, que durante sua vida inteira ofereceu sacrifícios a, a outros deuses, a outras divindades, e agora você sabe que existe um único Deus, e que você se curvou diante de imagens de escultura, e você se arrependeu disso. E quando você vai comer carne, normalmente está associado ao que você fazia antes, quando adorava a ídolos. Comer carne não é algo comum que é hoje. Naquela época era diferente. Você comia carne raramente, quando matava um animal para consumo ou quando sacrificava um animal. E era por isso que o animal era dividido em três partes, uma parte para o templo, uma parte para o sacerdote e outra parte para o adorador, para aquele que levava a oferta. E essa parte que cabia para o adorador, normalmente ele fazia uma espécie de um almoço comunitário, convidando familiares, amigos, sacerdotes e pessoas ligadas a ele. Então, comer carne era uma coisa muito eventual. E essas pessoas que se convertem, eles ficam com isso na cabeça. Cara, toda vez que eu comia carne é porque eu sacrificava a outros deuses. E eu tenho agora uma nova vida em Jesus, eu não posso mais comer essa carne sacrificada a outros deuses. E ele tinha um problema, ele não mais sacrificava, mas quando ele ia no mercado, ele sabia que no mercado você ia encontrar carnes que eram vendidas pelos sacerdotes e também pelas famílias que recebiam uma parte deles, que não davam conta de comer tudo, vendiam lá no mercado, no açougue, para que fosse revendida. Então, eles também disseram, a gente não quer isso. Aí ficou uma questão, é pecado, então, comer carne sacrificada a ídolos? Como é que eu faço? Se eu vou ao mercado, eu não sei qual é a carne que o açougueiro abateu normalmente, e qual é a carne que veio no templo. Quando eu sou convidado para ir na casa de um amigo, eu devo comer com ele, porque eu não sei se aquela carne é uma carne que ele abateu ou é uma carne que veio do templo. Havia um outro grupo, nós vamos depois aprofundar isso, que dizia: tudo é permitido, tudo convém. E Paulo vai dizer, em todas as letras, que não era assim, que nem tudo convinha, que mesmo sendo teoricamente permitido, as pessoas tinham que ter cuidado com o que faziam, por conta da consciência de um irmão, que Paulo chama de irmão que tem a consciência fraca. Como o meu comportamento, mesmo estando certo, pode interferir na vida de um irmão que ainda está no processo de crescimento, no processo de maturidade. Então, eles diziam muito, esse grupo que entendia que comer carne sacrificada a ídolos não tinha nenhum problema. Dizia, tudo me é permitido dentro da liberdade cristã. Não existe um mandamento que seja contundente, claro, e que mostre que é proibido, eu posso fazer. Paulo vai chegar até a elogiar esse grupo e depois censura em outro aspecto, porque eu posso estar certo em um ângulo e errado em outro. Então, no que tange ao assunto, o que está sobre a superfície é carne sacrificada a ídolos, mas o que está debaixo da superfície é até onde vai a nossa liberdade cristã. Aí, nós vamos falar agora desses três lugares onde eu poderia encontrar carne sacrificada a ídolos. Você lembre, normalmente a carne sacrificada a ídolos era feita no templo. Era muito parecido com o sistema sacrificial do Velho Testamento que Deus implantou em Israel. Aí você pode estar com aquela pergunta, mas quem copiou quem? Com certeza, Satanás sempre copia as coisas de Deus, né? A gente percebe que o primeiro sacrifício que houve não foi o homem quem fez, foi o próprio Deus quem fez, quando diz que lá em Gênesis, Deus cobriu o homem
Ele se cobriu com uma folha de parreira, cobriu a sua nudez, ele e sua mulher, e Deus confeccionou com pele de animais uma roupa e cobriu o homem e a sua esposa, cobriu a sua nudez. E ali vem a menção do primeiro sacrifício feito por Deus, porque Deus é quem os cobre com pelos de animais, mostrando que o homem, dali para frente, precisava de um sistema sacrificial, de um inocente morrendo em lugar dele para que ele pudesse ter acesso a Deus. A figura do Velho Testamento, esse sistema de impuro e puro, de algo que é aceitável e não aceitável a Deus, vem nessa conjuntura do sistema sacrificial do Velho Testamento. E o homem só poderia entrar na presença de Deus quando alguém pagava a culpa. Ele não estava em condições de entrar morrendo um animal, pagando a sua dívida. Ele poderia, assim, adentrar a presença de Deus, até que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, está lá em Gálatas 4:4, e ele morre em resgate por nós que cremos. E agora, o único e perfeito sacrifício realizado na cruz tem efeito eterno sobre aqueles que creem. Nós somos justificados, nós somos remidos, nós somos comprados pelo sangue de Cristo e não precisamos mais de um sacrifício, quer seja humano, quer seja de animal. O único sacrifício que nos cabe é o sacrifício de louvor, o sacrifício de vida, porque Jesus fez o sacrifício perfeito. Quando a gente estudar Hebreus, a gente vai se deparar com essa verdade repetida no Novo Testamento, que Jesus fez o perfeito sacrifício. Aí você ouve claramente que o diabo tenta copiar muitas coisas de Deus, porque você lembra que ele caiu do céu, ele se tornou diabo, Satanás, porque ele quis ser superior a Deus, e ele foi reprovado, ele e um terço dos anjos celestiais. É o que a gente vê no mundo espiritual, que alguns chamam de entidades, divindades, nada são senão demônios caídos. É um outro assunto, eu só estou apenas passando aqui de leve no assunto, en passant, mas a nossa intenção é de trabalhar como eles faziam o seu sacrifício, como os pagãos faziam o seu sacrifício, muito parecido com a forma dos judeus fazerem lá no templo. Como é que era feito? Muito parecido, mas não semelhante em todos os aspectos. O sacrifício do pagão tinha a ver muito com deuses temperamentais, deuses que precisavam ser aplacados, acalmados, para que eu recebesse em favor de um Deus e não a maldade, recebesse o bem, eu precisava ter uma devoção a ele e precisava oferecer um sacrifício, o sangue daquele animal era requerido para acalmar deuses e não para viabilizar a minha presença diante desses deuses, mas para acalmar. Os deuses são muito temperamentais, por isso que na concepção grega, um Deus que ama não poderia ser caracterizado como Deus, porque a marca de uma divindade era o poder e a sua ira. E aplacar a ira de um Deus era um meio de conquistar esse Deus. E a gente sabe que o nosso Deus, ele é o Deus que se ira, mas o seu amor, ele é a marca principal no nosso relacionamento, na nossa salvação. A salvação é feita por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ou seja, ele amou, por isso ele deu. Quando a gente entende isso, a gente vai entender um pouco desse tipo de sacrifícios a animais que havia no mundo antigo, no mundo greco-romano. Então, quando o animal era morto, o sangue era colocado como sinal de que alguém havia morrido, geralmente no altar ou sobre o adorador. Depois, no caso de Israel, a espátula direita do animal, essa parte dianteira, era do sacerdote. E o restante do animal era entregue à família e eles convidavam pessoas para fazer uma festa cerimonial ali no templo.
normalmente ficava no templo. No mundo pagão, eles poderiam levar essa carne também para casa, ou vender. O sacerdote vendia muita carne, porque ele não dava conta. Se ele sacrificasse cada sacerdote 10 animais, ele teria 10 espátulas direitas por dia. É uma espécie de salário. Até uma expressão no Velho Testamento que diz que o sacerdote vivia do pecado do povo, no sentido de que o povo precisava levar um animal para sacrificar a Deus e ele ficava com a parte do animal e aquilo dava condições dele manter sua família ou comendo carne ou vendendo essa carne, comprando outras coisas. Mas você vai encontrar essa carne, portanto, de posse do sacerdote, que normalmente vendia para o mercado. Então, a carne sacrificada a ídolos estaria no templo, quando as pessoas eram convidadas para, depois do sacrifício, comer a carne sacrificada a ídolos no templo, ou no mercado público, quando os sacerdotes vendiam a sua parte ao mercado público, ou também o adorador, que não dava conta de usar toda a carne, vendia a parte excedente ao mercado público, ou alguns levavam para casa o resto da carne que eles haviam comido no templo e convidavam amigos para que fossem a um almoço na casa deles, e ali estava à mesa carne sacrificada a ídolos. E isso trouxe um problema sério. Eu falava dessa forma de ver a questão, que não havia um mandamento claro, aí cada um com a sua liberdade cristã, de consciência, e iria tomar uma decisão. Só que dois grupos surgiram na igreja de Corinto, surgiram também na igreja de Roma, provavelmente na igreja de Éfeso, e são dois grupos muito radicais. Não são grupos que têm o jogo de cintura para tentar resolver a questão da melhor forma. Pelo contrário, eles são muito radicalizados. O primeiro grupo eu chamo de abstinentes e legalistas. Essas duas coisas andam juntas, essas duas ações andam juntos, de ser abstêmios e de serem legalistas. Por quê? Eles se tornaram arrogantes. E Paulo diz que, de alguma forma, e em parte, eles estavam certos. Porque eles chegavam à conclusão de que o ídolo não passa de um pedaço de madeira, de um pedaço de gesso, de um pedaço de ferro. O ídolo não é nada. Paulo vai dizer claramente que eles tinham essa capacidade de entender teologicamente que o ídolo em si não existia, só existe um único Deus. Deus de verdade, só existe um único Deus. E que toda a representatividade de deuses ou algo parecido com Deus era sem efeito porque era matéria, era madeira, era ferro, era gesso ou coisa similar. Essas pessoas que tinham essa ideia, eles eram permissivos e insensíveis. O grupo que era contra comer carne, eu fiz aqui uma confusão, né? Eu vou até consertar aqui. Deixa eu ver aqui. Não está certo. É só que eu estava mencionando primeiro como se fosse o segundo. Então, o primeiro grupo que existiu foram os abstinentes. Estes abriam mão de comer a carne sacrificada a ídolos. E por que eles abriram mão? Diziam ele, o argumento era simples. A carne sacrificada a ídolos no templo, eu sei porque eu posso ver o animal ser sacrificado, a carne ser dada ao adorador, sendo feita no templo. Então, eu tenho noção que aquela carne ali no templo é sacrificada a ídolos, eu nem encosto lá, porque eu sei que é. O problema é quando essa carne desce para o mercado, porque no mercado você tem o animal abatido normalmente e tem o animal que foi abatido no templo. E essas carnes se misturam. Eu chego no açougueiro e digo assim, eu quero essa carne. A minha consciência diz, e se essa carne for sacrificada a ídolos? E eles tinham outro argumento, ele vai numa casa, ele é convidado por alguém para almoçar numa casa, é servida a carne, e ele vai ficar, essa carne veio do templo ou ele abateu? E eles entraram por um caminho muito extremado, foi dizer assim, já como eu não sei a procedência,
a melhor forma a fazer, o que todo cristão deve fazer, pensavam eles, era se abstendo, deixando de comer toda e qualquer carne, já que eu não sei a procedência. Então, a forma que eles usaram é uma forma extremada e até mesmo sem um tino de racionalidade. É igual você pegar uma bolsa com dólares e eu dizer para você, olha, dentro dessa bolsa de dólares tem 10 mil dólares, mas $1.000 é nota falsa, são compostos de notas falsas. O que é que você faz? Alguns vão dizer, como eu não sei qual é a nota falsa, eu vou jogar tudo fora. Eu faria o seguinte, eu procuraria saber quais são as notas falsas e ficariam com a verdadeira. Eles foram pelo caminho contrário do primeiro grupo que eu mencionei dos dólares. Jogaram tudo fora porque não sabiam qual eram as notas falsas. E o pior é que eles poderiam muito bem não comer carne nenhuma, eles poderiam ser vegetarianos, não há problema nenhum em sê-lo. A grande questão e o grande problema é que eles começaram a censurar, a julgar quem comia carne. Então, não havia nada claro como um mandamento de Deus específico, como havia para os judeus. Deus deu até uma lista de animais que não podiam ser comidos, que se aplica somente a Israel. Aqui não, era uma questão de liberdade cristã, da consciência cristã, e eles se tornam abstinentes e legalistas, julgando quem não come, e tornaram-se vegetarianos. O segundo grupo era um segundo grupo que Paulo elogiou, porque eles tinham uma compreensão certa, uma compreensão teológica certa. Paulo até os chama de fortes, porque eles têm a consciência forte. Isso não abalava a sua consciência cristã. Eles diziam, né, no seu argumento, que o ídolo não é nada em si, a não ser uma representação de uma madeira, de um animal, de um deus pagão. O ídolo nada é. Alguns até iam ao templo e comiam carne sacrificada a ídolos quando convidados por alguma família, e Paulo vai tratar disso, eu vou depois entrar nessa questão. Eles não viam problema nenhum em ir numa casa e que fosse servido uma carne sacrificada a ídolo. Ele diz, foi sacrificada ao que não existe. Se o ídolo, só existe um Deus, só existe um ser que deve ser adorado como um Deus. Tudo que foi sacrificado a alguém ou a alguma coisa que tem um título de Deus, nada é, porque esse ser não é Deus. Só existe um Deus, e esse Deus é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ídolo nada é. E eles entraram também num outro extremo. Eles eram permissivos quanto ao que comer, mas insensíveis no trato com o irmão. Eles eram acusados de serem errados, de serem pecadores, e eles acusavam aos que eram legalistas, que comiam apenas legumes, eles desprezavam esses irmãos. Então, lá na frente eu vou enfatizar isso. Se o grupo que Paulo chama de forte e os fracos, que eram os que eram vegetarianos, tivessem ali fraquezas e fortalezas na sua forma de pensar, Paulo disse que no final os dois estavam errados, porque os dois estavam também se degladiando. Por mais uma razão, a igreja está se dividindo. E nunca é bom, nunca é certo se dividir. Mesmo quando você está certo e o outro errado, há sempre uma forma de se aproximar, de conversar, de ganhar o irmão, para poder continuar a jornada juntos, né? E a igreja se divide, mais uma vez por conta disso. E há algo ali embutido no texto que era um problema recorrente entre os coríntios, que era o problema do saber. Paulo vai falar isso quando diz assim, nós sabemos que o ídolo nada é. Se você abrir Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer que o ídolo nada é. Versículo 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado ao ídolo, sabemos, olha o termo, sabemos, nós sabemos, que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus.
Paulo, de alguma forma, está dizendo, quando vocês que são fortes têm esse entendimento, vocês estão certos. Só existe um Deus. O ídolo nada é. São palavras do apóstolo Paulo. Mas aí Paulo, no versículo 3, vai dizer algo interessante. Mas quem ama a Deus é conhecido por Deus. É um jogo de palavras. Paulo está dizendo, vocês que são fortes, têm uma teologia consistente, vocês estão preocupados muito com o saber teológico, com o que vocês sabem de Deus. Mas o importante não é saber sobre Deus, é saber se eu sou conhecido de Deus, se Deus olha para mim com olhar de aprovação, com olhar de compaixão e de amor. Então, Paulo está dizendo, enquanto vocês estão querendo ter o saber para humilhar o irmão que é fraco na fé, vocês deveriam estar preocupados se Deus sabe algo ao seu respeito. Então, Paulo já está ali dando uma confrontada naqueles que privilegiavam o saber intelectual, o conhecimento. E a gente viu que esse era um problema da divisão lá no capítulo 1 ao capítulo 4. Eles escolheram Apolo, porque o Apolo era o grande pregador eloquente, um homem sábio, poderoso em palavras, e eles estavam privilegiando o conhecimento ao amor. Em nome do saber, eu coloquei aí no segundo parágrafo, os dois grupos, um em nome do saber e o outro grupo, em nome do legalismo, cometem o pecado de ferir a comunhão na igreja. O amor foi para as cuias. Eu acho bonito em alguém, eu vejo isso como maturidade, você está certo no debate, o outro está errado, mas você querer convencer e não humilhar o outro, eu acho isso uma prova de maturidade e de amor, sobretudo. Quando a gente anda por esse caminho, quando a minha liberdade cristã de escolha não me impede de ser irmão e paciente com o irmão que está em crescimento, que não tem o conhecimento, que não caminhou a caminhada que a gente já fez. E Paulo traz aqui um princípio geral que eu gosto muito, quando ele diz assim, e aqui eu vou usar Romanos 14:3, porque Romanos lança luz aqui no capítulo 8 até o capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Você percebe que é o mesmo problema acontecendo em duas igrejas. E Paulo diz aqui em Romanos 14:3, quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o escolheu. Então, aquele que estava se achando superior e com conhecimento teológico profundo, dizia, esse irmão é um mané, é uma anta. E Paulo está dizendo, você está desprezando e julgando aquele a quem Deus acolheu a si e o ama a si mesmo. Isso é uma coisa muito interessante que eu acho que a gente precisa aprender e a gente precisa se aprofundar nisso, que é o preceito, o princípio do amor que controla as nossas ações, o nosso conhecimento, sobretudo, porque o nosso conhecimento ele não serve como base de humilhar ninguém e oprimir ninguém. Está aí do versículo 3 a 6, eu li parte desses textos, eu vou ler só o versículo 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Algo aqui que a gente precisaria de tempo, eu vou ser o mais rápido possível aqui nesses dois versículos, quando ele diz que só existe um único Deus e um único Senhor, que é Jesus Cristo. Ele vai falar algo a respeito de Jesus e de Deus, Paulo, que me chama a atenção profundamente. Ele vai dizer que nós somos de quem vem todas as coisas. Paulo vai dizer, olha, todas as coisas vêm de Deus, todos, o ar que respira, o sol que nasce, Deus por ser o Deus criador, ele é dono de tudo que existe. Se eu existo, por origem eu sou dele. E quando Jesus morre por nós, ele me compra de novo, porque o homem está em rebelião. Eu fui criado para Deus, fui criado por Deus. Quando o homem se rebelou contra Deus em Adão, e eu sou filho de Adão, a partir daquele momento eu me rebelei. Eu disse, Deus, você não manda mais em mim. Eu sou dono do meu caminho, do meu destino. E Deus comprou na cruz
aqueles que pela fé se achegam a Ele. Deus comprou. Nós somos remidos pelo sangue de Jesus. O nosso corpo, a nossa vida pertence a Ele. Nós somos dele. Primeiro, por direito de criação. Segundo, por direito de compra. Você é dele, porque Jesus morreu por você. Quando ele fala aqui, dele nós somos. E depois diz, para quem vivemos. Ou seja, se somos dele, devemos viver para ele. A nossa vida não é para ser vivida para nós mesmos. Claro que Deus abre uma permissão para que a gente viva a vida, experimente das coisas boas da vida, que a gente tenha prazer nesse mundo. Mas, sobretudo, quando a gente entende que o meu viver é uma extensão da minha dedicação a Deus. Nós vivemos para Ele. O que nós fazemos, devemos fazer para a glória e honra do seu nome. Tudo o que façamos, que seja para a glória e honra de Deus. Nesse sentido, nós vivemos para Ele. E Jesus entra como esse mediador. Olha o que está escrito aqui. E um só Senhor. Você sabia que Baal tinha o nome de Senhor? Deus também, no Velho Testamento, é tido como Senhor. Senhor é aquele que tem servos, né? E os servos fazem a vontade do seu Senhor. Jesus é adorado quando a gente faz a vontade dele, não só quando a gente canta alguma coisa para ele. E diz que Jesus, como Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Todas as coisas vêm por meio de Jesus, ou seja, as coisas passam, as bênçãos passam. Aquilo que Deus tem para nós passa por meio de Jesus e Jesus passa para nós. Nada vem direto de Deus para nós, tudo passa por meio de Jesus. É por isso que você agora entendeu porque toda oração precisa ser feita em nome de Jesus. Tudo quanto pedir, em meu nome, porque ele é um mediador. Ele não é apenas um mediador que salva, ele é um mediador que encaminha as bênçãos até nós individualmente. Isso eu acho interessante e muito marcante. E diz também aqui que, por meio de quem vivemos, você pensa que consegue viver espiritualmente por si mesmo? Eu vivo porque eu estou em Cristo. Se eu não estivesse em Cristo, se eu não estivesse ligado à videira verdadeira, eu não conseguiria viver o padrão de vida que Jesus propôs para mim. A vida espiritual, ela depende completamente de Jesus. Ela é mediada por ele. Então, a nossa ética é governada pelo amor e não pelo saber. Paulo quer dizer isso. A nossa ética é governada pelo amor e não só pelo saber, pelo conhecimento. Conhecer imaturidade é algo importante, que leva ao amor, leva à compaixão. Mas o conhecimento em si gera a arrogância, a prepotência. E Paulo, quando ele vai para o capítulo 8, versículo 4, ele diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Aqui Paulo está reprovando a prática dos que dizem-se sábios. Aliás, Paulo concorda com eles na teoria, mas reprova a prática, mostrando que eu posso ter uma teologia correta, mas ter uma atitude errada no que tange a relacionamentos, a comunhão na igreja. E diz também de uma forma muito clara, o saber, o conhecer a Deus vem acompanhado de amor. Quando não vem acompanhado de amor, eu faço tropeçar o meu irmão. E era essa acusação que Paulo fazia, que aqueles irmãos que compreendiam que o ídolo nada é e que a carne sacrificada ao ídolo nada era também, eles estavam causando tropeços aos irmãos, porque o irmão viu o outro comendo essa carne, entrava em grande crise de consciência. E aqui Paulo vai, mais uma vez, dizer, olha, se você que é sábio, conhecedor da vontade de Deus, está desprezando o seu irmão com orgulho, você está errado. E você, que se tornou vegetariano e que julga o seu irmão, você está errado. Todos estavam errados, porque a comunhão estava sendo dilacerada. Aí Paulo vai propor o quê? Propor uma atitude aos fortes. E eu gosto muito disso. Quem tem que abrir mão não é o fraco,
Quem tem que abrir mão é o forte. Isso em todas as áreas, porque, às vezes, numa relação entre irmãos, no casamento, pai e filho, a gente espera sempre que quem errou admita seu erro. É o ideal. Eu acho que uma marca do cristão é admitir pecados, é admitir erros. Se você for esperar que alguém admita erros e pecados, pode ser que essa comunhão se rompa para o resto da vida, porque nem todos têm a capacidade de reconhecer seus erros e pecados. E eu digo, então, você que foi ofendido, vai lá, procura reatar a comunhão. E Jesus ensina isso em Mateus 18, quando ele diz, se alguém pecar contra ti, vai tu e o argue, mostrando que o ofendido pode e deve também procurar a reconciliação. É claro que o ideal é que quem ofendeu procure, mas nem todos têm essa habilidade, essa maturidade de reconhecer suas falhas. E a gente encontra Paulo dando uma ordem aos fortes, olha, para o bem da igreja de Corinto, por bem da comunhão, o ideal seria você deixar de comer carne para que seu irmão fraco pudesse entender que você tem a humildade e a liberdade de abrir mão de algo que você tem direito. Ele já havia dito isso lá no capítulo 6, quando ele vai falar do litígio entre irmãos. Ele diz, olha, para não levar ao juízo iníquo, era preferível que você abrisse mão, sofresse o dano para não levar lá fora. Então, Paulo ensina a abrir mão. E ele não está ensinando novidade nenhuma. Jesus havia já ensinado que se alguém te levar ao tribunal para te pedir a capa, a túnica, dá-lhe também a capa. Esse ato de abrir mão, de sofrer dano, não é algo estranho ao cristianismo. Pelo contrário, é algo que está dentro da razão do cristianismo. Perdoar alguém e não vingar-se é algo do cristianismo. Porque a nossa tendência humana é de sempre vingar. Perdoar é abrir mão. Perdoar, em algum ponto, é sofrer o dano, porque o outro não sofreu. Pelo contrário, é beneficiado pelo seu perdão. Aí, às vezes, alguns não entendem isso. Eu digo, se você não entende isso, você também não pode requerer de Deus o seu perdão. Porque aconteceu com você, comigo, o que ele exige que a gente faça com os outros. Deus foi ofendido pelo nosso pecado. Ele poderia muito bem não nos perdoar e vingar-se. O que é que ele faz? Ele sofre o dano e nos perdoa. Paga um preço, oferece seu filho. A gente, da mesma forma, a gente é convidado a sofrer o dano. E Paulo propõe, para o bem da igreja de Corinto, não existe uma regra geral. Acho que tem coisas que a gente abre mão momentaneamente para dizer, olha, estou abrindo mão para mostrar que eu quero comunhão com você. Mas isso, e depois ir para a Bíblia tentar demonstrar que não é essa forma de compreender as Escrituras que o outro tem, e assim ele se convencer para depois, em comunhão, você tomar a decisão de comer ou não carne sacrificada a ídolos. E ele diz, olha, eles não têm o que abrir mão, eles só comem legumes hoje. Se eles deixarem de comer legumes, eles morrem. Vocês têm a condição de comer carne e legumes. Quem pode abrir mão é o forte. E ele propõe isso. Então, quando a gente aprende isso, a gente vai aprender se a gente está fraco ou forte. Quando a gente é capaz de abrir mão, a gente está forte. Quando a gente não é capaz de abrir mão, quando a gente nunca cede, alguma coisa precisa ser mudada em nós. Aí Paulo, no capítulo 9, todo o capítulo 9 é argumento do capítulo 8. Quando Paulo diz que o forte deve abrir mão, Paulo diz, eu sou apóstolo, eu tinha vários direitos, e ele vai citar alguns direitos que os outros apóstolos tinham, de ser sustentado ele e a família pelas igrejas, direitos de viajar pregando o evangelho, e aí as igrejas sustentarem o mantimento deles. E Paulo diz, eu fiz a opção de não depender da igreja, de trabalhar para não pesar para vocês, mas era direito meu. Eu abri mão. O capítulo 9 todo é para Paulo dizer, o que eu estou exigindo de vocês abrirem mão de comer carne, de abrir mão de um direito, de uma prerrogativa, é porque eu já fiz isso por vocês. Aí Paulo dá o exemplo dele. Depois a gente vai aprofundar isso mais. Hoje não, em outra ocasião.
Aí, quando Paulo chega no capítulo 10, parece que Paulo está falando de outro assunto. Não, Paulo, são 3 capítulos. 3 capítulos para tratar dessa questão da carne sacrificada a ídolos, da liberdade cristã. E ali Paulo vai nortear qual deve ser o comportamento do cristão na igreja de Corinto. E algumas coisas dá para aplicar a nós. Mas nunca se esqueça, é uma questão que a igreja de Corinto levantou, era um problema local, que Paulo estava tratando localmente. Algumas coisas são aplicadas à igreja de Corinto, outras coisas são aplicadas a nós. Então, Paulo vai falar algo no capítulo 10, que eu quero chamar a sua atenção, que vai servir de sedimentação para concluir como eles deveriam tratar e lidar com essa questão da carne sacrificada a ídolos. Eu não sei se vocês têm conhecimento, hoje a gente faz a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor que a gente faz? É pegar 2 elementos, o cálice do Senhor e o pão. E a gente lembra, fazer isso em memória de Jesus Cristo, da sua morte, da sua entrega. Porém, os historiadores dizem que esse momento de fazer em memória de Jesus, comer o pão e o cálice, era precedido por um festival, ou eles chamavam a festa do amor ágape. Era a festa ágape, em que eles se reuniam, juntavam as panelas e faziam uma grande refeição coletiva, e ao final dela se celebrava o cálice, o pão e o cálice, lembrando-se assim de Jesus Cristo e da sua morte. Aí Paulo vai fundamentar para que os cristãos que vão ao templo e comem carne sacrificada a templos pensem de algo diferente. E preste atenção, eu acho que daqui em diante é muito importante que você leia comigo o texto que está aí, né? 1 Coríntios 10, 16 a 17. Paulo vai dar uma orientação muito importante. Eu vou depois explicar isso para vocês. Então, me acompanhe, por favor. Paulo vai dizer no versículo 16 do capítulo 10 de Romanos. De Romanos não, de 1 Coríntios. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel e os que comem dos sacrifícios, aliás, o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Lembra quando eu falei do sacerdote? Ele está se referindo ao sacerdote. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Versículo 20. Não, o ídolo não é alguma coisa. Não existe um outro Deus, senão o Deus de Israel. Aí no versículo 20, depois de dar um enfático não, Paulo diz, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus, e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Paulo está dizendo o seguinte, não existe um Deus. Então, quando você pega um pedaço de madeira, de gesso, de ferro, seja o que for, e diz, você é uma divindade, você é uma entidade, ele está dizendo, aquilo que diz representar não é. Nunca deixou de ser madeira, nunca deixou de ser gesso, e não representa o que diz ser. Porém, Paulo está dizendo que o diabo se esconde nessas imagens e recebe a adoração, e recebe aquele sacrifício. Por isso que Paulo conclui, o ídolo nada é, aquele pedaço de madeira nunca vai deixar de ser madeira. Porém, quando o diabo, para enganar o pagão, se esconde na imagem, ele recebe a adoração e recebe a consagração daquele alimento.
Portanto, Paulo vai chegar à conclusão mais embaixo, dizendo: eu não quero que vocês estejam celebrando a ceia do Senhor, a festa ágape, comendo e bebendo o pão e o cálice, e, ao mesmo tempo, participando do sacrifício que é feito não a ídolos, mas a demônios. Olha aqui o argumento que Paulo vai usar aqui, versículo 20, né? O que eles oferecem não é a Deus, mas a demônios. Não tenham comunhão com os demônios. Versículo 21, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme ao Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Então, Paulo está dizendo, olha, quando você vai ao templo, participa de um sacrifício e come a carne dele, você está comendo carne sacrificada a ídolos. Aí Paulo faz uma diferenciação muito importante que a gente precisa entender no comportamento da igreja de Corinto. E Paulo vai dizer aqui no versículo 10, 25 a 26, como deve ser o comportamento da igreja dos Coríntios. Ele diz assim, você vai ao mercado, vai comprar carne, você vai chegar no mercado, você vai pedir a carne e não vai perguntar a procedência da carne. Então, não sabendo, você pode comer sem problema algum, porque você é um crente, chega em casa, você agradece o alimento. A partir do momento que você agradece o alimento, aquele alimento que você agradeceu e consagrou, é de Deus. Lembre-se, eu falei lá no começo, Deus criou tudo que existe, qualquer animal que existe é de Deus. O diabo ele tenta imitar Deus, falei isso também no começo. Então o diabo não é dono de nada. Mesmo quando um adorador sacrifica um animal, ele teoricamente recebe como sacrifício dele, mas não é dele. O pecado que Paulo está dizendo é o seguinte, é quando você vai ao templo e participa daquele momento da mesa do diabo. Paulo está dizendo, então, e regulamentando. Quando você for ao mercado e for comprar uma carne, você está comprando com o seu dinheiro. Você vai comprar sem perguntar nada e comer tranquilo. Vamos ler o que Paulo diz no versículo 25 e 26, capítulo 10, 25 e 26. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência, pois do Senhor é a terra. Olha aí o argumento, Paulo. Tudo é de Deus. E tudo que nela existe, nada é do diabo, tudo é de Deus. Aí, versículo 27, ele vai falar sobre quando você é convidado a ir numa casa. É muito claro. Quando você for numa casa, aí Paulo está respondendo as questões que foram levantadas pelos coríntios. E se eu for convidado para comer numa casa? Aí Paulo vai, depois de dar todo o argumento teológico, no versículo 27 e 28. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, você não é obrigado a ir, coma de tudo o que lhe for apresentado sem nada perguntar por causa da consciência sua e dele. Porque algumas pessoas dizem, eu sabia e fiz o que é errado. Daqui a pouco eu vou entrar na questão prática para nós. Coma de tudo sem perguntar, sem nada perguntar por causa da consciência. Agora, olha o que está no versículo 28. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, Paulo diz enfaticamente, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da sua consciência, para que você não fique em crise. Olha, o cara me alertou. Paulo está dizendo, quando você come sem perguntar, você está dizendo, tudo é do Senhor. Mas quando alguém diz, você foi sacrificado ao demônio, é uma oportunidade de evangelização. E você dizer que não existe ídolo, que como você serve a um único Deus, você vai se abster de comer aquilo, mas que Deus é o dono de tudo. É um meio de evangelizar para que você possa mostrar àquela pessoa que serve a ídolos a buscar o único Deus verdadeiro. Então, coma, se ele não comentar, e se comentar, não coma e ainda aproveite evangelizando. Com relação à
carne sacrificada ao templo. Quando você é convidado a ir ao templo pagão e vê o sacrifício, come a carne sacrificada ao ídolo, Paulo vai dizer que isso é uma atitude de idolatria, porque você é consciente desde o começo. No mercado, você compra uma carne, você não perguntou, você não sabe de onde vem. Numa casa que você é convidado, você não sabe se ele abateu o animal dele ou se trouxe do templo. Não pergunte, não peca. Claro, eu vou daqui a pouco dar algumas noções para hoje. No templo, não. No templo você tem toda a consciência. O que está aí no capítulo 10, versículo 19 a 22. E Paulo, eu já li esse texto para vocês, e Paulo vai dizer aqui, 19, vou só falar aqui uma parte que eu acho importante. Portanto, 19, portanto, que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa, ou um ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios. No versículo 21, eu não quero que vocês participem da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Você tem uma mesa que você tem que participar de forma cerimonial, útica, é da mesa do Senhor, da Santa Ceia, do culto a Deus. Fazendo isso, você está tendo um ato de idolatria. Se você puder abrir comigo a Bíblia, eu queria te convidar a abrir em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo está falando para Timóteo, que é o pastor da igreja de Éfeso. E aqui sim, Paulo traz uma visão clara, real, de como o cristão deve lidar com as coisas que são feitas por outras pessoas que servem a demônios, que servem a seres que se dizem ser deuses. Como é que a gente deve lidar com relação a comidas e outras coisas. Vamos ler do versículo 1, vale muito a pena. Diz assim, o Espírito diz claramente, Espírito Santo, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Olha o versículo 3. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Muito contundente, muito enfático o que Paulo diz. Paulo está dizendo que algumas religiões que proíbem casamento, que proíbem comer alimentos, se abster de alimentos, podem ser doutrinas de demônios e que existe um ato que é feito por quem crê, porque Deus criou para ser recebido com ações de graça, ou seja, com louvor, pelos que creem e conhecem a verdade de Deus, que Deus consagrou todas as coisas. Agora, olha o versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças. Recebido com... Versículo 5. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O que é que a oração faz com alguns alimentos que são consagrados a demônios? Eles são redirecionados ao dono, porque Deus criou tudo. Meus irmãos, tem gente que deixa de comprar certos produtos porque dizem que a empresa é satânica. Eu não tenho problema nenhum de comprar algo. Eu não estava lá na hora da consagração. Eu gosto... Por acaso tem aqui farinha láctea Nestlé. Não sei se a Nestlé tem alguma consagração, mas isso na vitamina é maravilhoso. Não é propaganda não, mas está aí. Tudo que está aqui são elementos criados por Deus. Senhor, eu te dou graças por ter recurso de comprar essa lata de farinha láctea Nestlé ou de outra marca. E quero consagrar ao Senhor, te louvo por esse alimento e com a minha oração eu santifico esse alimento para ti, que é o Criador de todas as coisas. Amém. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, come isso aqui com maior alegria. Tem crente que não come acarajé,
Tem crente que não come algumas comidas africanas, porque não, isso é coisa lá de gente que mexe com isso. O errado, aí que vem a questão. Aí o princípio que Paulo está ensinando é o seguinte: é você ir, por exemplo, num culto afro, por exemplo, um culto afro. Você tem a mesa do Senhor, que é a mesa da sua adoração a Deus, a mesa do Senhor, comer o pão, beber o cálice. Aí você vai no centro para comer o acarajé, que é frito, ou qualquer outra comida que é feita para adoração a um Deus, que é consagrada a um Deus. Paulo está dizendo, você está tendo duas mesas na sua vida. Você tem que escolher uma, e eu fico com a mesa do Senhor. Agora, se eu estou em um lugar, por exemplo, aqui, estou lá, encontro um acarajé, estou fora do ambiente de culto, é um ambiente comercial que eu compro, boto o meu dinheiro, compro um acarajé, pego aquele acarajé, Senhor, te louvo por esse alimento. O Senhor criou tudo que está aqui, o óleo de dendê, foi o Senhor que criou, o feijão fradinho, foi o Senhor que criou, o camarão, foi o Senhor que criou, o tempero, foi o Senhor que criou. O Senhor é dono disso, e eu consagro ao Senhor e quebro toda aliança com as trevas e glorifico o teu nome. Você está fora do ambiente de culto. Agora, por exemplo, você é convidado para uma festa de Cosme e Damião. Cosme e Damião são entidades de práticas de adoração que não são baseadas na Bíblia. E você pode ser levado a dizer, é uma festa comum. E, nitidamente, aquilo é feito no dia de Cosme e Damião. Aí eu não comeria. É o princípio de subir ao templo para comer a coisa sacrificada a ele. Mas eu posso ir numa loja, comprar um doce, aí o dono da loja, teoricamente, consagrou a Cosme e Damião. Eu não estou num templo, eu não estou num festival ligado às entidades. Compro aquilo sem problema nenhum, como aquilo orando ao Senhor. Paulo diz aqui que pela oração, os nossos alimentos que procedem de Deus são santificados. Por exemplo, tem gente que, para mostrar a espiritualidade, pode chegar no meio de uma encruzilhada em que tem bebidas, pipocas, galinhas, e dizer assim, eu como isso aqui, não vai me causar dano. Ou seja, é um ambiente de culto, eu não pegaria aquilo, porque mais que eu sei que aquilo é de Deus, eu poderia dar um chute, quebrar tudo como eu já fiz, mas comer eu não comeria, porque ali há um ambiente ligado à adoração. Paulo está dizendo, quando está fora do ambiente, não pergunte, louve e santifique que você pode comer. Bom, tentei ser mais rápido que pude. Abro perguntas para os irmãos, porque é algo importante, né? Tem muita gente que deixa de comer certas coisas e que tinham dúvidas nessa área. Recomendo 1 Timóteo, capítulo de número 6, aliás, número 4, 1 Timóteo 4, que fala muito claramente desse assunto. Alguém quer fazer perguntas ou comentar algo? Esse é o momento. Abra seu áudio e faça a pergunta. Fernandinho abriu aí. Pastor, pode terminar a gravação. Eu só queria comentar que, pela primeira vez, eu entendi melhor, eu me livrei da aparente contradição entre Romanos 8 entre 1 Coríntios 8 e 10. Agora que eu... Entendeu, né, Fernando? Porque é interessante, se você ler 1 Coríntios, capítulo 8, sozinho, parece que Paulo está permitindo tudo. Uhum. Mas quando você olha sobre esse aspecto do contexto maior, que é do capítulo 8, 9 e 10, e depois casa com Romanos, você vai ter uma compreensão bem diferente. Isso quer dizer o seguinte, que Bíblia responde Bíblia. O ensinamento bíblico ele pode estar em um ponto da Bíblia, de alguma forma iniciada, e quando você vai conhecendo a Bíblia, você vai tendo outras partes que vão completando o assunto. Um dos preceitos de hermenêuticas que a gente tem é que Bíblia responde Bíblia.
Aqui no bate-papo, não sei se alguém colocou alguma pergunta. O Hilbert colocou aleluia. Aleluia, Hilbert. Agora, esse aleluia pelo quê, Hilbert? Você está dando aí? Se quiser abrir o áudio e nos dizer por que você deu esse aleluia, seria bom. Hilbert é uma pessoa muito querida nossa. Hilbert Tomás, gente especial. Bom, deixa eu interromper a gravação, interromper vídeo. Ok, interrompemos. Não é interromper vídeo, não, velho. Encerrar a gravação. Espera aí. Pausar, interromper.